Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, é um prazer grande estar de volta para a aula de Apocalipse, ou Escatologia, a doutrina das últimas coisas. E nós temos a apostila disponível na descrição do vídeo. Então, você quiser, a apostila está em PDF, pode baixar lá para você ter e acompanhar as aulas. Também, nos comentários, você pode fazer perguntas, nós vamos respondendo no caminho, mas tendo bastante perguntas, eu vou fazer uma aula só para responder perguntas, ok? Esta é a nossa quarta aula de Apocalipse e nós estamos indo capítulo por capítulo, tentando cobrir agora 2 capítulos cada vez no nosso estudo. Mas nós precisamos de fazer uma pequena recordação. Eu havia deixado de colocar esse mapa que tem as igrejas. Então as igrejas estão bem claras aqui. Bem claras não, porque Esmirna não dá nem para ver, né? Éfaso, Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nessa sequência. Lembrando que é muito importante nós sabermos que há uma aplicação para cada uma. As igrejas, primeiramente, tem uma igreja local. Eu sublinhei aqui porque essa é a aplicação mais importante. Existia a igreja local de Éfeso, como a de Esmirna, de Pérgamo. Então, por isso, Jesus está escrevendo ao anjo da igreja de Éfeso. Também aplicamos para uma igreja histórica. Lembrando que colocamos também mais ou menos as datas, e essas datas são mais ou menos, não é exatamente, do período da igreja que coincide com a característica de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, e daí nós mostramos como que aplica a Filadélfia, e hoje especialmente estamos na era de Laodiceia. Mas também nós observamos que aplica para uma igreja atual, hoje. E nós devemos ver que muitas vezes nós enquadramos dentro dessas descrições aqui. Mas daí também tem um aspecto pessoal. Como todas as escrituras, nós sabemos que tem aplicações para o indivíduo. Agora vamos recordar só um pouquinho para nós entendermos e lembrarmos um pouco dos aspectos importantes em relação à volta de Cristo. Primeiro nós observamos que Israel é o super sinal do fim dos tempos. Então, Israel, e aqui nós estamos vivendo no período da igreja, depois nós vamos recordar as dispensações, mas nós hoje vamos ficar só lembrando especialmente da dispensação da graça, o período da tribulação e o reino. Mas veja que esse grande sinal sobre Israel mostra que no período da igreja aqui, Israel está do lado de fora. Israel é como aquele vale dos ossos secos que é descrito no nosso mapa maior. Mas tem o primeiro ajuntamento de Israel. E Israel já tem se ajuntado desde 1948. Mas aí nós vamos observar que haverá um segundo ajuntamento de Israel. E esse vai ser antes do milênio. E aí Israel, como uma nação, vai se voltar para Deus. Aqui nós observamos no gráfico os acontecimentos principais, o arrebatamento da igreja, depois temos o período da tribulação. Lembra que o período da tribulação é dividido em 3 anos e meio, que é a tribulação, e a grande tribulação, os outros 3 anos e meio. Depois temos a revelação, a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vem em glória, quando todo olho verá. E aí inaugura o milênio, que é o reino perfeito de Cristo aqui na Terra. Também nós mencionamos os 10 sinais. 10 sinais, existem muitos outros, lembrando que esses sinais mostram a proximidade da volta de Jesus. E nada tira a iminência da volta de Cristo. A qualquer instante Cristo vai voltar. O super sinal, Israel, e daí nós observamos também que há uma apostasia, e esta apostasia é o desvio da fé. E tem acontecido já em muitas igrejas, desviando da fé.
Depois tem o progresso da ciência e vários dos relatos lá de Mateus 24, guerra, rumores de guerra, fomes, terremotos, pestes, AIDS, ebola. Daí eu coloquei corona sublinhado porque nós estamos vivendo nessa época. E sabemos que este corona está realmente atingindo o mundo todo, mas nem se compara com o que nós vamos estar vendo dos selos, trombetas e flagelos que terão durante a tribulação. O surgimento do anticristo. O palco já está preparado para a vinda do anticristo. Nós não sabemos quem é e nós não precisamos saber. Tem muita gente que fica querendo decifrar o 666, quem é o anticristo, mas nós não sabemos. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Jesus Cristo. E os últimos dois sinais, nós temos a religião mundial, que vai ser uma grande religião mundial, da qual o anticristo vai fazer uso dela. Vai depois, porque ela é comparada com a prostituta em Apocalipse 17, e como em toda prostituta, é usada, abusada e depois chutada. Mas o 10º sinal é um dos mais importantes para nós ficarmos de olho em Israel. O mundo todo contra Israel. E nós estamos vendo isso. E os poderes do norte, o poder do sul, do leste e do oeste. Vamos estar falando mais sobre esses poderes, o poder do norte sendo a Rússia, o poder do sul, a África do Sul, os países árabes, o poder do leste, que é o grande poder da China, que estamos vendo, né, cada vez mais se fortificando, e o poder do oeste, que a Europa toda, podemos incluir, que faz parte do grande bloco ocidental. Esses grupos todos, esses blocos todos vão estar indo contra Israel. E tudo está sendo preparado para isso. Então, a qualquer instante, vai acontecer o arrebatamento. Nós vamos ser tirados daqui. Não sabemos exatamente como isso vai ser, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. E tem muita gente que vai chorar, porque não quiseram acreditar quando o pastor falou sobre Jesus Cristo e a sua volta. Por isso que é hora hoje de arrepender e crer em Cristo como Salvador. Mas daí nós também mencionamos alguns dos acontecimentos que se darão lá no céu. E isso nós temos que lembrar que no momento que nós somos arrebatados, aqui na terra começa então o período da tribulação. O período que nós vamos começar a estudar também hoje, apesar que hoje nós vamos pensar mais nos acontecimentos nos céus também. E lembrando que no tribunal de Cristo nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Tudo que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. E temos ali as obras que vão ser ouro, prata e pedras preciosas, e temos aquelas que vão ser madeira, feno e palha. Então, madeira, feno e palha, o que acontece? Ser consumidos pelo fogo. Então, nós vamos ser provados pelo fogo, as nossas obras serão provadas. Também daí nós mencionamos as 5 coroas. Nós vamos nessa direção para começar com a mais fácil e depois ir até a mais difícil. Não é questão de ser mais fácil, mas todos nós podemos ganhar essa primeira coroa, que é a coroa de alegria, para aquele que ganha almas para Cristo. A segunda coroa, a coroa da justiça, para aquele que ama a volta de Jesus Cristo. E só nesse estudo de Apocalipse nós já vemos a importância de estarmos vivendo na expectativa. Qualquer hora Cristo vai voltar. Depois temos a coroa da glória, para aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Nós colocamos aqui presbíteros e pastores, mas não é apenas para presbíteros e pastores. Todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, que discipulam outra pessoa. Já agora esta coroa está reservada, é uma coroa suprema. Quando o supremo pastor se manifestar, então ele vai nos dar essa coroa da glória. Depois temos a coroa da vida, para quem ela é. E o livro de Apocalipse fala sobre essa coroa da vida. Ser fiel até a morte, morte de mártir, e dar-te-ei a coroa da vida. E finalmente eu mencionei a coroa mais difícil, que é a incorruptível, para aquele que tem vitória sobre a carne. Paulo mesmo disse, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em seguida vem as bodas do Cordeiro. Item I, né? A tribunal de Cristo, depois
as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja. E nós somos a noiva de Cristo. E vai ser um casamento no qual nós estaremos sendo vestidos de acordo com as nossas obras. Tudo lá no céu vai ser, a prova vai ser as nossas obras. O que nós fizemos depois que aceitamos a Cristo como Salvador. Para a salvação, obras não tem nada a ver. Mas para galardão, obras têm tudo a ver. E até nossas vestes serão de acordo com as nossas obras. Aí acontece a vinda de Cristo em glória na revelação. E aí nós vamos mencionar mais quando chegarmos no capítulo 19, as descrições de Cristo vindo montado num cavalo branco. Mas, recordando então, para que nós entendamos bem, nós temos que saber esse alfabeto. Esse alfabeto é primordial. Letra A, dispensação da lei. Letra B, morte de Cristo. Letra C, ascensão de Cristo. Letra D é o dia de Pentecostes. Então, letra D, Pentecostes, descida do Espírito Santo. Acho que eu não tenho falado muito sobre a letra E. Letra E é o sacerdócio de Cristo. Cristo está realizando duas coisas lá no céu. Ele está sendo o nosso advogado, ele é quem nos defende, né? O inimigo vai lá, o dedo duro, né? O Satanás vai lá, ataca-nos e ele nos defende. Então, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, nós observamos que Jesus está lá no céu nos defendendo. Também ele está lá no céu fazendo um trabalho de sumo sacerdote. Ele está intercedendo por nós, torcendo por nós. Mas voltando aqui para o gráfico principal, na linha do tempo aqui é a igreja. Nós estamos vivendo no período da dispensação da graça e estamos aqui pertinho do dia do arrebatamento. Não sabemos o dia e a hora. A qualquer instante Cristo vai voltar. E no dia do arrebatamento, e essa é a letra G, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. É diferente que na revelação. Na revelação, todo olho verá, Cristo vem e ele vai pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras e esse vai se fender ao meio. Mas no dia do arrebatamento, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aí então se dá a letra H, que é, acabamos de falar, o tribunal de Cristo. Letra I, que é as bodas do Cordeiro. Mas agora nós vamos entrar e voltar para os acontecimentos aqui na Terra. Apesar que os dois capítulos que vamos estudar hoje falam sobre os acontecimentos lá no céu. E vamos iniciar com o capítulo 4 agora, de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. E diz assim, começando: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Lembra que 3 divisões principais do livro de Apocalipse. Aqui, a porta celestial vai abrir a terceira divisão. Primeiro, as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E depois, as coisas que hão de acontecer depois destas. E por isso que quando diz aqui, depois destas, olhei. Depois destas significa depois das igrejas. Então ele olhou e viu uma porta celestial. Agora nós temos que entender, e a porta celestial, eu coloquei na ordem inversa, eu vou voltar. Depois das igrejas, a cena muda da terra, Patmos, para o céu. E há uma linguagem aqui totalmente diferente nesses versículos que seguem. Há uma porta aberta no céu e há uma passagem do visível para o invisível. Agora a voz de Cristo tem o som da trombeta. A voz não é aquela: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É: apartai-vos de mim, malditos. A voz de Cristo tem o som de trombeta e não a voz mansa. É uma grande diferença entre Apocalipse e os evangelhos. O comando dos acontecimentos passou agora da terra para o céu. Agora veja verso 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito. Lembra que João estava em espírito, contemplando todas as coisas no dia do Senhor. Imediatamente ele diz: eu me achei em espírito. E no dia do Senhor, que é Yom, que é tarde e manhã.
Agora ele está em espírito contemplando todas essas coisas. E ele vê armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Esse alguém é Deus mesmo. Assentado no trono está o ancião de dias, segundo Daniel 7, é Deus o Pai, porque Jesus vai ser aquele que vem e pega o rolo das mãos daquele que está sentado no trono. Ao que está sentado no trono, ele que é a figura de Deus, mas sem podermos enxergar por causa do brilho. E veja que aqui vai descrever isso. E esse se acha sentado em semelhante a um aspecto de pedra, jaspe e sardônia. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante a um aspecto de esmeralda. Primeiro temos essa luz resplandecente. Essa luz não permitia ver a forma, porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Também temos o arco-íris, e aqui o arco-íris não é só semicírculo, é um círculo inteiro. Por quê? Porque é uma promessa que a terra nunca mais seria destruída com água. E veja que o arco-íris sempre é símbolo de promessa. Mas daí tem algo interessante, né? Ao redor do trono, verso 4, há também 24 anciãos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas. Ali, primeiramente, nós entendemos, ali está o mar de vidro, está o trono, e eu vou mostrar essa figura para vocês daqui a pouquinho. E aqui está os 24 anciãos. A igreja está na glória, representado por esses 24 anciãos. Os 24 anciãos representam a igreja pelas seguintes razões. Primeiro, eles têm vestes sacerdotais. Também eles estão em número de 12 multiplicado por 2, ou seja, um sacerdócio integral. A igreja é, portanto, o único corpo constituído ao tempo em sacerdócio, não de mediadores, mas de intercessores. Veja, mediador é só Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora, nós somos também sacerdotes, nós acreditamos no sacerdócio da igreja. Nós somos sacerdotes que são intercessores, não mediadores. Agora, anjos não vão poder ocupar este lugar. Outra característica dos 24 anciões é que eles têm vestes brancas. E observamos que depois, especialmente do casamento ali, nós somos vestidos de linho branco fino e resplandecente. E é dito que a igreja vai estar voltando também com essas vestes brancas resplandecentes. E aqui, da mesma maneira, é descrito com vestes brancas. Mas talvez a prova maior de todas vem aqui. Eles têm na sua cabeça coroas. E veja, aqui nós temos a primeira menção que eles têm coroas, que está no finalzinho do versículo 4. 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Mas daí no versículo 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se assenta, que está encontrado assentado no trono, e ao que vive pelos séculos dos séculos. E veja que vamos fazer. A igreja depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E aqui vem o louvor maravilhoso. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criados. Essas doxologias, esses hinos de louvor aqui vão acrescentando palavras, adjetivos, atribuindo a Deus toda a glória. Então nós vemos que esses 24 anciãos, eles vão receber as coroas, mas não pensa que nós vamos lá no céu ficar ostentando as coroas. Não, nós vamos chegar e depositar aos pés de Jesus, aos pés de Deus. Então, desta forma, nós mostramos que realmente nós somos mais humildes, não vamos ostentar com aquilo que nós ganhamos. Mas, lembre, mesmo assim, você deve querer ganhar todas as coroas. Todas, buscar a santa ambição de conquistar essas coroas. Mas aqui temos um outro grupo que é mencionado. O outro grupo que é mencionado, e eu esqueci que havia as descrições, tem os 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, deixa eu ler da Bíblia primeiro, depois o comentário que temos tirado da nossa apostila. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Eu acho que eu já expliquei isso.
Os 7 Espíritos é simplesmente o Espírito Santo na sua sétupla manifestação. Há diante do trono um como mar de vidro, nós mencionamos também esse mar de vidro. É importante notar que esse mar de vidro aqui está desocupado. Mais tarde, no capítulo 10, nós vamos vê-lo ocupado com os mártires. Mas aqui é desocupado. Há diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Agora, quem são esses seres viventes? Mais uma vez, João está empregando palavras terrenas para identificar realidades celestiais. Esses seres viventes são chamados querubins em Ezequiel. Eles são representantes de Deus na sua relação governamental com todos os seres vivos. Eles têm poder e a função principal é glorificar a Deus sem cessar. Agora, eles são descritos com olhos, né? O corpo inteiro cheio de olhos. Você pensa ao ler a Ezequiel, você vai pensar numa figura muito dramática e realmente até assustadora. Mas observem que há também algumas características aqui que são dos serafins. Os querubins têm 4 asas, mas aqui é descrito com 6 asas. Os querubins são descritos também como leão, novilho, homem, águia, as 4 faces diferentes. Os serafins não são descritos assim. Só que os serafins sempre estão anunciando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. São lembrados daquela descrição de Isaías 6? Então, quando nós olhamos essas 2 descrições, tanto a de Isaías como de Ezequiel, nós ficamos pensando, poxa, não encaixa nem com querubim, nem com serafim. Então nós temos que chegar a uma conclusão de que eles são os querafins. Não tem esse termo na Bíblia, mas eu brinco falando querafim, mas é uma combinação de serafim e querubim, mas simplesmente podemos dizer que são seres viventes. É interessante que lá na velha tradução fala animais para esses seres viventes. Nem todos são animais, existem alguns que são animais, o homem está aqui no meio, né? Então o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, então temos o rosto do leão. O segundo ser vivente é semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. É verdade que, quando nós olhamos essas descrições aqui, nós lembramos que os evangelhos têm essas descrições também. Mas aqui nós observamos que estão descritos os seres viventes. E esses seres viventes estão glorificando ao Senhor, juntamente com os serafins e os querubins. Tem também uma terceira classe, que seria os seres viventes. Mas notem ainda, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, iguais serafins aqui, estão cheios de olhos por redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e de noite, igual querafim, igual querubim aqui. Mas daí estão proclamando igual serafim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória, igual lá em Isaías 6, aquele que era, que é e que há de vir. Então, descreve aqui o que vai acontecer. Quando esses seres viventes estão dando glória, ações de graças, e aquele que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então temos aqui os seres viventes e os 24 anciãos. Eu sei que é um pouquinho difícil de ver, mas aqui tem 24 anciãos. Aqui o trono está aquele que é Deus mesmo, porque não dá para ver a sua forma, essa luz resplandecente. E os 24 anciãos então vão se prostrar. Lembra daquela figura? E vão estar entregando, depositando as suas coroas e dizendo: Tu és digno, Senhor Deus, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, todas as coisas foram criadas para o Senhor e para a sua vontade. E nós observamos que no céu vai ter louvor toda hora. Às vezes a gente fica pensando: o que vai acontecer? O que nós vamos fazer no céu? Será que eu vou só estar lá dedilhando uma harpinha lá no céu? Não, uma coisa você vai fazer, por certo, é louvar ao Senhor. Por isso que a gente gosta de dizer, enquanto estamos aqui, nós temos que estar louvando também. Nós estamos ensaiando para o grande coro celeste. E chegando no capítulo 5, nós vamos ver mais ainda sobre esse coro celestial. Mas entramos agora no capítulo 5, o livro dos 7 selos.
Capítulo 5, verso 1. Vi da mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Eu esqueci de pegar uma folha, mas deixa eu pegar uma folha qualquer aqui. Isso é, inclusive, uma folha de Apocalipse, né, das próprias que nós usamos. E esse livro estava escrito assim, por dentro e por fora. Essa aqui não está escrito por fora, mas vai servir como ilustração. Era o pergaminho. Esse pergaminho fica melhor para você ver, mas você vai entendendo o seguinte, vai quebrando o selo e vai abrindo. Vai quebrando e vai abrindo. Mas por fora está escrito quem que era digno de abrir. Então, nós observamos exatamente isto aqui. João vê na mão direita de Deus esse livro. E o rolo está selado com 7 selos. Esse rolo é tão importante que o Cordeiro de Deus é levado a agir e, como resultado, vai ser entoado o cântico do Cordeiro. Mas vamos ler aqui para nós entendermos melhor. Vi na mão direita de Deus, aquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte. E alguns aqui acham que esse anjo forte é Cristo. Aqui não tem jeito de pensarmos que é Cristo. Algumas ocasiões em Apocalipse, nós vamos ver no 8 e no 10, capítulos 8 e 10, também um anjo forte mencionado, mas em nenhuma dessas eu penso ser Jesus. Por quê? Porque Jesus não aparece mais desta forma, como uma teofonia, como no Velho Testamento, como o anjo de Jeová. Ele aparece em pessoa mesmo, ele vem em glória. Então, nós observamos que aqui o rolo está selado com 7 selos, e o Cordeiro, ele é o único que é digno de abrir esse livro. Então observem a situação. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, quem é digno de abrir o selo, de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Era assustador. Sabe por que era assustador? Porque ali continha todos os juízos. Eu chorava, João aqui está chorando. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Veja a situação. Todavia, um dos anciãos disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá, glória para sempre. Para lembrar desse corinho? Para o Rei dos Reis, Jesus, que é o leão de Judá, a raiz de Davi. Então, continua na leitura. Vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E veja que o cordeiro, em vez de ver o leão, ele viu o cordeiro. E o cordeiro representando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos, mais uma vez 7 espíritos, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso. Eu acho tão lindo isso aqui. Mas antes, deixa eu observar essa comparação. Uma comparação muito interessante entre o leão e o cordeiro. E observamos que o livro de Apocalipse dá mais ênfase no leão. Mas os dois simbolizam Jesus. O leão fala da majestade de Jesus. O cordeiro fala de sua mansidão. O leão mostra a soberania de Jesus. O cordeiro mostra Jesus como Salvador. O leão mostra Cristo como juiz. O cordeiro mostra Cristo como sendo julgado. O leão fala do governo de Deus. O cordeiro fala da graça de Deus. Então essas comparações são muito importantes também para vermos. Mas chegando no verso 8, veja o finalzinho do 8. O cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, e são esses as orações dos santos. Importante notar, é nessa ocasião que as orações dos santos serão respondidas. E veja, nenhuma oração verdadeira é esquecida. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.
Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando nós pedimos segundo a vontade do Senhor, Ele vai nos ouvir. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu acho tão importante esse símbolo do incenso aqui, mostrando a oração, subindo com um aroma agradável ao Senhor. Eu me lembro bem no começo da minha vida cristã, o Ney, que já faleceu e está na glória com o Senhor, eu queria ter um tempo de oração com ele, eu brincava com ele, vamos queimar incenso, Ney? E ele era o meu companheiro de oração naquela época, então a gente orava e sabia que era uma simbologia também que a gente usava, mas nenhuma oração verdadeira é esquecida. Mas agora vamos para o novo cântico. E entoavam um novo cântico. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos. Eu sei que tem muitas músicas sobre cada uma desses hinos de louvor aqui. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, língua, povo e nação. E aqui nós acreditamos que é a igreja sendo composta de pessoas vindo de todo povo, tribo, língua e nação. E nós não sabemos quando isso vai ser completo. Por isso que nós não podemos nunca pensar que tem que haver pessoas convertidas no mundo inteiro. Tem que haver pelo menos representantes de cada tribo, povo, língua e nação. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. A qualquer instante isso pode acontecer. E diz, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E continua na leitura, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Nossa, observem quantos estão louvando ao Senhor. Lá no céu vai ser um louvor constante ao Senhor. É uma descrição de multidões reunidas perante o trono de Deus, emanando dos seus corações alegres, louvor ao Cordeiro. E sabemos que a música é a expressão mais bela de gratidão dos remidos. Nós também devemos estar sempre tendo louvor em nossos lábios, louvando ao Senhor por sua grandeza, por tudo que Ele fez. E é o que eles estão fazendo aqui. Eles estão louvando ao Senhor. Para o nosso Deus constitui-se reino e sacerdotes, reinarão para sempre. Ouvi muitos cantando, milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando. E aqui novamente, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, e as descrições aqui vão aumentando, de receber louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém! Olha, que maravilha, lá no céu todos dizendo amém, aleluia. Também os anciãos, que é a igreja, se prostrarão e vão adorar ao Senhor. Como que é importante nós louvarmos ao Senhor. E na aula de hoje nós vamos finalizar, mas nós temos que lembrar que nosso louvor é de suma importância. Nós temos que lembrar também que o louvor é a Deus. Nós não estamos louvando para entretenimento, para as pessoas. Nós não cantamos para nós. Tem pessoas que dizem, eu não gosto muito de cantar hinos porque eu não me sinto bem, ou eu gosto do corinho, ou aquelas músicas novas porque realmente me elevo e fico agitado, animado, emocionado. Irmãos, nós temos que saber que o louvor tem que ser ao Senhor. O louvor tem que ser a Deus. E por isso que no Salmo 40 diz, tirou-me de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e me pôs os pés sobre a rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. E é assim que deve ser, porque nós fomos redimidos, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então devemos estar louvando ao Senhor de todo o nosso coração. E deve ser também resultado da palavra de Deus estar habitando ricamente em nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja que tem vários tipos de louvor. Salmos, hinos, cantos como do cantor cristão, dos salmos e hinos, e também os cânticos espirituais, mas com gratidão em nosso coração. Lembrando que no céu vai ter tanto louvor,
Portanto, nós temos que começar agora a treinar para esse coro celeste que haverá lá no céu. Que Deus abençoe a todos. Aula que vem nós vamos continuar agora observando os acontecimentos no período da tribulação. Esses acontecimentos foram no céu, preparando para os acontecimentos aqui na terra. Amém. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia."